Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curta, comente, compartilha. Esteja conosco no nosso Evangelho no Lar, todas as segundas-feiras às 20 horas. Conheça a nossa casa e venha participar do Evangelho às 19h30, todas as terças. E posteriormente a nossa irradiação às 20h30. Também as nossas reformas íntimas das 15 às 17 horas todos os sábados. Segue o nosso endereço, o nosso contato e o nosso telefone e o nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar a promover esse trabalho e alcançar mais corações. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início ao nosso Evangelho. Mestre Jesus, Divino Amigo, agradecemos a oportunidade desse Evangelho que o Senhor nos ensinou a realizar. Pedimos para que esteja conosco neste Evangelho, através dos nossos benfeitores, dos benfeitores responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, do nosso Centro Espírita Cereiros do Bem. Pedimos para que nos auxilie com a compreensão e entendimento da lição, para que nós consigamos, então, colocá-lo em exercício nas nossas vidas, dentro das nossas famílias. Pedimos também para que vá ao lar de todos os nossos irmãos que nos ouvem e estejam convidados os irmãos que se encontram no mundo espiritual, que norteiam a psicosfera desses lares, realizar conosco esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 30, dá de ti mesma. Dá de ti mesma, declaraste, não possuir dinheiro para auxiliar. Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel te substituem o coração? Esquece-te, meu filho, de que podes sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado? A flor não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco que em bafejos amigos te visita o quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te o imposto? Quanto te custa a ternura materna? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedor, repleto de flor e fruto, sem pedir vintém. A bênção divina, cada noite, conduz o teu pensamento a bendito repouso no sono e não fazes retribuição de espécie alguma. Habitualmente sonhas colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembraste de agradecer aos gênios espirituais que te proporcionam venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprenderes com a natureza em torno? Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo, mais doce? Tens a fisionomia seca e ensobreada por faltar-te dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. Sê irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Mostra um semblante sereno e otimista aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém
parte não entende o gesto de amor? Que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Dá de ti mesmo, em toda parte. Muito acima do dinheiro, pairam as mãos mais amigas e fraternais. Essa lição, ela é muito linda e é um convite para todos nós. Dá de ti mesmo. Nós estamos num mundo onde nós nos acostumamos a pensar que importante é quem tem e não quem se é. Nós equivocadamente acreditamos que quem tem dinheiro, quem tem poder, quem tem status, quem tem algo que se sobressai financeiramente, materialmente, é alguém bem-sucedido, famoso e que tem sucesso. Mas nós perdemos tanto tempo da nossa existência em busca desses itens, em busca de ter dinheiro, que a gente se esquece nesse processo de ser. E ser é o essencial, porque nós somos todos espíritos transitoriamente no mundo. Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Nós não nascemos para sermos escravos do dinheiro, para ser escravo do status, do poder, da fama. Nós não nascemos para isso. Tudo que Deus nos concede, Ele nos dá com um propósito. E esse propósito é a nossa evolução. Nós, aqui, muitas vezes, quando entramos na matéria, nos esquecemos disso e perseguimos as pessoas, invejamos, perseguimos as pessoas querendo ser as pessoas que têm dinheiro, que mais têm posses, que têm riqueza, como se elas fossem boas pessoas, como se elas fossem um exemplo a ser seguido. E muitas vezes as pessoas que são este exemplo que nós deveríamos seguir, nós as tratamos de forma indiferente. Não observamos os seus gestos, a forma como elas lidam com a vida. E isso nos empobrece espiritualmente. De nada adianta que eu tenha uma fortuna de riquezas da terra, porque de nada vai me adiantar quando a morte chegar. Não levarei nem sequer o fio do meu cabelo. Nada me pertence, tudo é um empréstimo, é uma concessão divina, com o propósito de aqui estarmos e fazer o que aqui nos é pedido, dar de nós mesmos. E aqui, muito interessante, porque ele começa justamente assim: declaraste não possuir dinheiro para auxiliar. Muitos de nós acreditam que para fazer caridade, a verdadeira caridade, não solidariedade, porque solidariedade é dar dinheiro, dar aquilo que está me sobrando, é uma solidariedade. Mas a verdadeira caridade é dar-me, dar de mim mesmo, me dar. Esse título é o título da caridade essencial, dá de ti mesmo. E aqui ele já quebra, logo de cara, na primeira linha, essa nossa crença de que precisamos de dinheiro para fazer caridade. Declaraste não possuir dinheiro para auxiliar.
Acreditas que um pouco de papel ou um tanto de níquel, que é dinheiro, te substituem o coração? E aqui ele fala um ponto-chave essencial. Nós acreditamos que precisamos de dinheiro para auxiliar alguém. Mas aqui ele coloca que o essencial não é o dinheiro, mas é o coração. Porque com o dinheiro eu posso até auxiliar, mas esse auxílio não vai verdadeiramente auxiliar. Ele vai temporariamente remediar uma situação, mas muitas vezes não vai auxiliar. Por exemplo, de que me adianta ter dinheiro e dar o dinheiro a uma pessoa que está pensando em tirar a sua própria vida? O que esse dinheiro vai servir para ela se ela não tem um propósito para a sua existência? Esse dinheiro não vai auxiliar. Mas uma palavra, mostrar para ela um outro direcionamento, um sorriso, um aconchego, o coração, os sentimentos, isso vai auxiliar. E pode até fazer com que ela recobre o seu sentido existencial, a sua vontade de viver, e vai desistir dessas loucuras que temporariamente nos assombram no sofrimento. Então, dinheiro não alivia sofrimento, mas um gesto, uma ternura, um sentimento, um acolhimento, um sorriso, um abraço, uma gentileza, uma generosidade. Isso, sim, cura o nosso coração ferido e nos tira do sofrimento, nos faz sentir amado, recobrar a esperança esquecida. Isso auxilia, dinheiro nem sempre. E aí diz: esquece-te, meu filho, de que pode sorrir para o doente e estender a mão ao necessitado. Aqui ele vai já nos dizer formas de auxiliar, formas de sermos caridosos sem que nós precisemos do dinheiro. A flor, e aqui ele diz, não traz consigo uma bolsa de ouro e, entretanto, espalha perfume no firmamento. O céu não exibe chuvas de moedas, mas enche o mundo de luz. Quanto pagas pelo ar fresco, que em bofejos amigos te visita o quarto pela manhã? O oxigênio cobra-te imposto? Quanto te custa a ternura materna? As aves cantam gratuitamente. A fonte que te oferece o banho reconfortador não exige mensalidade. A árvore abre-te os braços acolhedores, repletos de amor, repletos de flor e fruto, sem pedir vintém. Aqui ele vai nos relembrar tudo aquilo que Deus nos concede gratuitamente. A bênção divina a cada noite conduz o teu pensamento. E ele vai nos mostrar o que os nossos benfeitores também fazem por nós, que é o momento do repouso, dos nossos sonhos, que nos levam para o mundo espiritual. E aqui ele fala o repouso do sono. E não fazes retribuição de espécie alguma, nem sequer um gesto de agradecimento, uma gratidão. Habitualmente sonhas colhendo rosas em formoso jardim, junto de companheiros felizes. No entanto, jamais te lembras de agradecer aos gênios espirituais, os nossos benfeitores, que te proporcionam venturoso descanso. A estrela brilha sem pagamento. O sol não espera salário. Por que não aprendes com a natureza em torno? Uma excelente pergunta para nós. Aqui ele deu inúmeras coisas que nós somos beneficiados pela misericórdia divina. Nós temos um corpo, nós respiramos e o ar é gratuito,
Nós recebemos a luz solar, não pagamos nada por isso. A natureza, Deus nos concedeu. As águas e tudo aquilo que nós hoje temos que pagar, muitas vezes por ambição do próprio ser humano, na exploração do ser humano pelo ser humano, e não porque Deus assim determinou. Ele nos deu tudo gratuitamente, nos proporcionou a condição de estarmos vivos, de permanecermos vivos, nos deu a ciência para que nós tivéssemos qualidade de vida, nos proporcionou muitas coisas. Os nossos benfeitores, que sempre estão conosco, nos protegendo, nos auxiliando, nos esclarecendo, nos chamando a atenção, nos proporcionando desdobramentos espirituais no momento do sono, experiências espirituais, muitas vezes que recebemos. E onde está em nós a gratidão por eles, que também não recebem salário e estão conosco sempre que necessitamos, muito mais do que qualquer guarda-costa, digamos assim, que a gente possa pagar. Eles não cobram nada por isso e nos auxiliam. Lógico que eles não são ali um guarda-costa, foi só um exemplo, porque nada eles podem fazer sem que a gente também permita e colabore. Mas eles nos orientam sempre quando nós estamos desviando dos nossos caminhos. Então a gente não pode dizer que não recebe inúmeros benefícios. E aí então ele pergunta: qual é a nossa desculpa para não ser útil? Por que a gente não aprende com a natureza que tudo dá e nada cobra? Por que a gente não se torna útil onde quer que nós estejamos? Tem um ditado que eu acho muito bonito, que diz assim: floresças onde fores plantado, torne-se uma árvore que dê sombra, torne-se uma árvore que dê frutos, torne-se alguém que é útil, que auxilia. E a gente não precisa de muita coisa. É ser gentil com um familiar que convive com a gente. Eu sei que muitas vezes a convivência aflora em nós o nosso pior, porque os nossos familiares, muitas vezes nós não nos unimos a eles pelo amor genuíno. Nós estamos com eles para aprender esse amor fraternal, que ainda não temos, porque se tivéssemos, não estaríamos em situações de familiares difíceis, de resgates, de estar nessa família justamente por uma necessidade e não porque nós já conquistamos um patamar de evolução. Na nossa terra, nesse momento, poucos são aqueles lares que são unidos estritamente pelo sentimento do amor, por espíritos afins. Às vezes não são rivais, não são inimigos, mas são diferentes. Pensamento diferente, forma de agir diferente, e muitas vezes a convivência dá atritos. Então aqui é um convite para nós no ambiente familiar, sermos mais gentis com os nossos familiares, tratar eles como nós trataríamos uma visita, que muitas vezes a gente ignora, desrespeita um familiar, alguém de dentro da nossa casa, mas trata bem uma visita. E nós deveríamos tratar bem ambos, porque ambos são importantes, ambos são seres humanos. E até mais o familiar, a gente deveria nos esforçar para ter um pouco mais de paciência, de respeito para com ele, porque muitas vezes nascemos
neste ambiente para juntos trabalharmos essas diferenças para nos tornarmos um pouco mais afins. Então, de que forma eu posso ser útil? Seja útil com seu pai e a sua mãe. Cumpra seu papel dentro da família. Não explore seus pais. Não explore seus familiares. E a exploração é justamente você deixar de fazer o que compete você fazer dentro daquele ambiente familiar. Filho, seja filho. Pai, seja pai. Mãe, seja mãe. Tio, seja tio. Cada um dentro do seu papel. Cumpra esse papel. Não explore o outro. Não tente fazer o papel do outro, porque isso não vai dar certo. Então, que eu possa estar dentro da minha família, ser útil ali dentro daquele organismo familiar, que eu possa trabalhar ali na minha família todas as minhas virtudes e todos os meus defeitos. Porque às vezes é olhando para o meu irmão de sangue, o meu irmão que convive comigo, que eu vou me ver nele, porque tivemos a mesma criação e muitas coisas copiamos. Eu identifico muitas vezes e não gosto do comportamento do outro, porque muito do comportamento do outro está em mim. Que eu observe, que eu seja caridoso com os erros alheios, que eu seja indulgente, para que também possam ser indulgentes para comigo. Que nós possamos exercitar essa caridade de dar de nós mesmos. Uma palavra, um sorriso, um abraço, um obrigada. Se você vai no supermercado, no momento do caixa, não te custa dar um sorriso, um bom dia, um agradecimento, tenha um bom trabalho. Se você está num ambiente de trabalho, não custa dar bom dia para os seus colegas, um sorriso, perguntar como estão, se estão precisando de alguma coisa, ser útil, cumprir a sua função, não deixar de fazer o seu trabalho para não sobrecarregar os outros, isso também é uma caridade. Você, enfim, pode ser caridoso de várias formas possíveis, sem que para isso necessita de dinheiro. Aliás, a verdadeira caridade é aquela que nós não precisamos dar dinheiro apenas, mas damos sim dinheiro quando isso for uma necessidade. A pessoa está passando fome. Eu não vou dar para ela um sorriso. O sorriso não vai matar a fome dela. Mas eu posso matar a fome dela e perguntar para ela por que ela está nessa situação. Se ela necessita de um emprego, o que ela necessita para ela ter uma profissão e conseguir se manter a sua subsistência. Isso é caridade. É dar ao outro o que o outro necessita e não o que eu quero apenas. Mas também uma da forma de dar de nós mesmos é dar aquilo que Deus já nos proporcionou, que são os dons espirituais. A caridade é aquilo que eu dou, o meu patrimônio espiritual àqueles meus irmãos. Para que eu dê esse patrimônio espiritual, eu tenho que possuir ele em mim. Então eu tenho que desenvolver esse patrimônio espiritual. E o ambiente familiar, ele é o ambiente mais propício para eu desenvolver. Se eu não desenvolver dentro da minha família, vai ser mais difícil eu desenvolver fora. Então, que nós possamos aproveitar todos os momentos para que a gente aprenda a dar. E aí ele continua.
Por que não te fazeres mais alegre, mais comunicativo e mais doce? Tens a fisionomia seca e ensombrada por falta de dinheiro excessivo e reclamas recursos materiais para ser bom, quando a bondade não nasce dos cofres fortes. E aqui nos mostra que grande parte dos grandes homens, para mim são grandes homens, são aqueles homens de coração, não tinham recursos financeiros, não eram pessoas ricas, mas eram pessoas dotadas de um patrimônio espiritual gigantesco. A gente sempre cita Chico, Divaldo, que para a gente espíritas são grandes expoentes, exemplos dessas pessoas que não tiveram recursos financeiros e fizeram muito com o pouco que tinham. Ser irmão de teu irmão, companheiro de teu companheiro, amigo de teu amigo, é tão pouco. É tão pouco que exige de nós e muitas vezes a gente não faz. Na ciência de amar, resplandece a sabedoria de dar. Então, quem ama, doa, dá. Quem é carente, não ama. Quem exige amor, ainda tem que aprender a amar. Não desenvolveu. Vai ter que aprender a desenvolver o amor. A gente só tem aquilo que a gente desenvolve. O amor também se desenvolve. Mostra um semblante sereno e otimista, aonde fores. Estende os braços, alonga o coração, comunica-te com o próximo através dos fios brilhantes da amizade fiel. Que importa se alguém te não entende o gesto de amor? Porque muitas vezes a gente fica preocupado. Eu dei um sorriso de bom dia para uma pessoa e ela olhou para mim com uma cara seca e não deu um bom dia. Que importa o outro retribuir? O importante é dar aquilo que você tem dentro do coração. O que o outro vai fazer com isso não importa-nos. O importante é a gente ser alegre, gentil, ser doce, comunicativo. Isso é importante. Que seria de nós, meu filho, se a mão do Senhor se recolhesse à distância por temer-nos a rudeza e a maldade? Então ele faz uma pergunta. O que seria de nós se Deus tivesse medo de nós, da nossa dureza de coração, da nossa rudeza, da nossa maldade? Não é mesmo? Dá de ti mesmo em toda parte. Então, doa o seu patrimônio espiritual. Onde quer que você vá, se você tem sabedoria, distribua essa sabedoria auxiliando aos irmãos. A inteligência, faça algo que auxilie as pessoas com ela. A bondade, seja bom onde quer que você vá. A justiça, haja com justiça no nosso mundo tão injusto, que a gente vê que hoje em dia nem na justiça é justa. Então seja justo nas suas relações, dentro da sua família, com o comportamento do outro. Seja justo, sem julgamento. Muito acima do dinheiro, para as mãos mais amigas e fraternais, as mãos de Deus, as mãos dos nossos benfeitores, que estão muito acima de qualquer dinheiro da terra. Eles estão muito acima do dinheiro, porque nós somos espíritos e fomos criados para sermos espíritos. Nós não somos esse corpo, nós estamos nesse corpo. Então que a gente aprenda a ser realmente um espírito, a adquirir patrimônios espirituais, a se preocupar não só em ter,
que é importante também porque a gente precisa se manter, mas ser, porque o ser ninguém tira de você. O que você se transformou hoje, você leva para onde quer que você vá, seja no mundo espiritual, na próxima existência, em outro planeta, onde quer que você vá, você carrega consigo quem você é, quem você se tornou, quem você se transformou. Agora, o ter não passa da terra, nem sequer o seu corpo, que foi uma concessão divina, você leva. Então, que a gente se preocupe mais em ser do que ter, porque o ter é quem eu sou. O ser é quem eu sou, é a minha essência divina, é o que me faz divino, filho de Deus. O ter não significa nada. Hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter mais nada. Isso é muito relativo. Então, que eu possa ser e dar de mim, do que eu sou, do meu patrimônio espiritual que eu sou, aonde quer que eu vá. Esse é o nosso convite nesse evangelho de hoje. Vamos então finalizar com a nossa oração. Pai, hoje queremos te agradecer. Agradecemos por todas as concessões, por tudo que o Senhor nos concede, pela sua misericórdia. Agradecemos a oportunidade dessa existência tão valiosa para o nosso espírito, que possamos fazer jus a essa oportunidade, que aqui estamos para evoluir, que consigamos cumprir esse objetivo e nos tornar um ser humano melhor a cada dia, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Te pedimos, Senhor. Pedimos também para que vá até os lares que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica nesses lares, retirando todas as energias deletérias, todas as energias de raiva, descontentamento, discórdia. Restaure o equilíbrio desse lar, realize a limpeza psíquica dos seus moradores, auxilia todos os reinos, o reino vegetal, o reino animal, aos nossos irmãos que nos ouvem e aqueles irmãos que se encontram na psicosfera desses lares, que possam ser socorridos, amparados, auxiliados. E pedimos também, Senhor, nesta oportunidade, que nosso lar está todo iluminado. Pedimos por aqueles nossos irmãos que carecem dessa luz, que estão desesperados, os lares que estão em sofrimento, desesperançados, nestes momentos tão difíceis da nossa terra. Pedimos por eles, pelas regiões de conflito, pelos nossos irmãos no mundo espiritual em sofrimento, que as nossas energias liberadas de amor, de paz e tranquilidade durante esse evangelho possa se estender também a todos esses nossos irmãos que também necessitam de vós. Agradecemos, Pai, por tudo que recebemos e agradecemos também por auxiliar aqueles que não conhecemos, mas que pedimos por eles. Que assim seja, Senhor. Desejo uma excelente semana a todos, que tenham muitas oportunidades de darem de si mesmo. Um grande abraço, espero a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!